Olá, boa noite. Agora 6h52. China Made in Brasil. De olhos bem abertos para a mão de obra especializada, chineses da Chery pretendem contratar funcionários demitidos das montadoras concorrentes. A fábrica, inaugurada hoje em Jacareí, contou com as presenças de vários políticos, todos espantando a crise e apostando na reação da indústria automobilística. 530 milhões de dólares foram investidos na fábrica de Jacareí, a primeira da montadora chinesa em solo brasileiro. O valor inclui ainda uma divisão de motores, que também foi inaugurada nesta quinta-feira. A produção inicial será de 50 mil carros por ano, podendo chegar a 150 mil até 2018. 300 funcionários já foram contratados e mais 200 postos de trabalho serão gerados ainda este ano. Como estamos numa região aqui, já com condomínios industriais já instalados, pronto para receber outras indústrias, além de lotes em aberto, é uma região que vai gerar muitos empregos, porque vai atrair novas empresas do setor de autopeças. Então, acho que é um caminho que Jacareí trilha aí para que possa, de fato, dobrar o PIB em 5 anos. A Chery chega ao Brasil em um momento delicado para a indústria automobilística. Na Ford, 108 funcionários tiveram um contrato suspenso por 5 meses. A GM de São José dos Campos adotou a mesma medida e, a partir do dia 8 de setembro, 930 trabalhadores também vão entrar em layoff. Na Volkswagen, parte dos empregados na linha de produção estão em férias coletivas. Medidas que tentam adequar a produção à queda de mercado. Mas a crise, pelo menos por enquanto, parece não assustar. O vice-presidente da montadora chinesa aqui no Brasil demonstrou otimismo. Ele classificou o momento atual como passageiro e até sinalizou em contratar parte da mão de obra das demais montadoras caso ocorram demissões. Infelizmente, hoje a oferta está abundante, né? Mas isso para a Chery é até um fator positivo. A disponibilidade de mão de obra super qualificada e bem treinada, né? Está aí no mercado. Tem uma pequena parte que já veio da GM, né? Mas a layoff é aquela coisa, ainda o sindicato ainda está negociando com as outras montadoras lá. A gente fica realmente naquela stand-by de quando que o funcionário venha nos procurar. O vice-presidente da República também acredita que a crise no setor não deve durar muito. E aos poucos essas coisas se ajustam. Você veja, se há problemas de um lado, mas do outro lado você vê exatamente um empreendimento da dimensão que a Chery está fazendo aqui no Brasil. Essas coisas são mais ou menos episódicas. De vez em quando acontecem. Eu, na minha vida pública, tenho acompanhado esses fatos com muita frequência, mas eles logo se ajustam. Não tenho a menor dúvida. Especialmente nesta região, que é uma região de grande prosperidade e, convenhamos, também de grande consumo, especialmente o setor automobilístico. Um grupo de engenheiros e técnicos, todos ex-funcionários da Embraer, desenvolveu um novo modelo de avião monomotor. A aeronave teve o primeiro voo oficial e agora aguarda a certificação da ANAC e a futura industrialização. A versão civil do monomotor que já foi ao ar tem capacidade para sobrevoar uma distância até 2.400 quilômetros. Voo considerado longo para um modelo que transporta até 4 pessoas. O projeto e a construção do protótipo da aeronave foram feitos em São José dos Campos. A estrutura leve é toda em fibra de carbono, considerado o material mais avançado do setor da aeronáutica. O custo de desenvolvimento do monomotor foi de 25 milhões de reais e contou com o financiamento do governo federal, o FINEP. Já o valor de comercialização da aeronave ainda depende do início da industrialização. A expectativa é produzir cerca de 10 aviões por mês a partir de 2018. Os engenheiros responsáveis trabalham com a hipótese de que a aeronave seja utilizada pela Força Aérea Brasileira como treinador primário. 99 quilos de maconha foram apreendidos em Jacareí por policiais da DISE de São José dos Campos. 3 homens foram presos. A apreensão foi feita hoje à tarde na Chácara São Silvestre. Também foram recolhidos celulares e uma balança de precisão. A droga estava embalada em forma de 112 tijolos.
3 acusados de assassinar brutalmente um lavrador de São Bento do Sapucaí foram presos pela polícia. O crime foi no final de semana e chocou a população da pacata cidade de aproximadamente 7.000 habitantes. Essas fotos mostram o momento em que os criminosos foram levados para a delegacia para prestar depoimento na noite de ontem. Revoltados, os moradores foram até o local. A vítima tinha 45 anos e morava no bairro Monjolinho. O corpo dela foi encontrado na estrada que dá acesso ao bairro. Segundo a polícia, o homem saía para trabalhar às 5 da manhã e presenciou um assalto a uma casa na região. Um dos criminosos o assassinou para não ser reconhecido e em seguida levou a moto da vítima. Os acusados confessaram o crime e foram encaminhados para a cadeia municipal de Lorena. Cerca de 30.000 pessoas vivem sem saneamento básico entre São José dos Campos e Taubaté. Mesmo assim, as duas cidades da região têm cerca de 90% de coleta de esgoto tratado e estão entre as 15 melhores do país, segundo dados do Ministério das Cidades. Confira. Em São José dos Campos, a porcentagem de coleta de esgoto é de 96,11%. Já de tratamento é de 85,93%. Em Taubaté, os dados são parecidos. De coleta atinge 96,58% da população, o mesmo percentual de esgoto que recebe tratamento. Mas acreditem, ainda existem pessoas que vivem sem saneamento básico. Em São José dos Campos, são cerca de 20.000 pessoas. Já em Taubaté, 10.000. Mesmo assim, as duas cidades estão entre as 15 melhores do país, segundo dados divulgados pelo Ministério das Cidades, referentes a 2012. Ainda é um número grande de residências sem coleta e sem tratamento de esgoto. Avançou muito nos últimos anos, né? Teve uma boa melhoria da qualidade de água do Rio Paraíba e de alguns afluentes do Rio Paraíba, mas tem que acelerar também esse processo de tratamento de esgoto para que os rios fiquem na qualidade melhor. Outra realidade preocupante é o desperdício de água. Em São José dos Campos, a cada 10 litros, 13,5 é perdido no caminho entre a Sabesp e a casa dos moradores. Eu acho que as autoridades têm que tomar uma providência muito rápido, porque eu acho que a população já está bem conscientizada do que tem que ser feito para economizar. Eu acho que tem que existir uma manutenção de todo esse processo da chegada da água até as casas das pessoas, né? Infelizmente é lamentável, né? A gente gostaria que não só as autoridades, porque às vezes cobram muito da gente para poupar, isso é obrigação de cada um. Mas a gente vê realmente muito desperdício. O especialista em recursos hídricos afirma que as companhias de saneamento precisam investir mais em manutenção, especialmente na situação de seca em que vivemos. Isso é fundamental. Hoje é o que os técnicos e a comunidade mais cobra, é que as companhias de saneamento reduzam as suas perdas no sistema. Tem que investir pesado na diminuição dessa perda. É possível. Países europeus têm uma perda muito menor, o Japão nem se fala, e a gente tem que buscar investimentos para resolver isso no curto prazo. O Band Cidade mostra com frequência encanamentos furados e buracos que se formam nas ruas por causa de problemas nas redes de distribuição de água e esgoto. Por meio de nota, a Sabesp informou que vai investir 42 milhões de reais na redução das perdas de água no Vale do Paraíba até 2015. O objetivo é atingir a meta de 19%. Entre as medidas estão a troca de hidrômetros e os reparos na rede de distribuição. Mas parece que nem na própria companhia o serviço está sendo feito. Encontramos vazamento em frente à entrada da estação de tratamento de esgotos Lava Pés, em São José dos Campos. Precisa de mais equipes de manutenção, resolver esses vazamentos com maior agilidade. Isso é verdade, às vezes um vazamento fica na rua por diversos dias ou muitas horas. Então é investimento, tem que orientar o investimento das companhias de saneamento para corrigir essas situações rapidamente. Hora de conferir a previsão para amanhã. Veja no mapa da Somar Meteorologia.
O tempo melhora nesta sexta-feira, mas ainda há previsão de chuva, porém isolada e fraca em toda a região. As temperaturas continuam baixas na parte da manhã, já à tarde os termômetros aumentam bastante. Mínima de 6 graus em Campos do Jordão, 13 graus em São José dos Campos e 14 graus em Guaratinguetá e Cruzeiro. Máxima de 23 graus em Caraguatatuba, 24 em Aparecida e Ubatuba e 25 graus em Pindamonhangaba. Veja no próximo bloco, em Taubaté, mais um caso de vandalismo envolvendo as câmeras do COI. E ainda, dados do IBGE apontam que o Vale do Paraíba teve crescimento acima da média nacional com relação ao número de habitantes. A gente volta já já, agora 7h03.